uma relação importante do estrógeno e da progesterona nisso. Muito bem. A gente sabe, e já tem vários estudos, não só com miastenia, mas principalmente com miastenia, porque a miastenia é uma doença assim, ó, uma hora melhora, outra hora piora, uma hora melhora, outra hora piora. Isso pode acontecer no mesmo dia ou pode acontecer na semana. A gente tem certeza que quando o paciente está perto de ficar menstruada, ela piora da doença. Isso quase todas as mulheres acontecem. A gente só vê a cabeça fazendo assim. E não é só pela TPM. Não é a TPM, é a doença mesmo. Então já se mediu, já se viu a quantidade de anticorpos antes da menstruação, durante a menstruação e depois da menstruação. Isso já se sabe. Existe. Não é uma impressão da gente. Isso acontece. Agora, a gente não sabe se a gente interferir nesse processo hormonal, se a gente melhora a doença. Porque uma forma seria a gente parar de menstruar. Só que quando a gente faz isso, a gente usa o mesmo hormônio. Então nós vamos dar hormônio em dose alta. Então a gente não sabe e a gente tem medo. O que vai acontecer? Tem medo de dar. Então essa é uma outra pergunta. Posso tomar anticoncepcional? Eu não sei. Tem que tentar. Tem que tentar e ver se isso é melhor ou pior. Pode ser melhor e pode ser pior. Também não existe regra. Então essa é uma pergunta difícil de... E o anticoncepcional? Qualquer um poderia fazer mal, injetado? Teoricamente sim. Qualquer um. Mas também pode não fazer. Certo. Isso é difícil da gente... Quer dizer que não tem nenhum estudo, nada assim de que se elas parassem de menstruar, elas melhorariam. Não, porque a gente acha que vai correr risco. Se a gente der o remédio, pode ser que a gente piore os pacientes. Como a gente tem um risco, que pode ser um risco grande, ninguém nunca se atreveu a fazer uma coisa dessa. E também porque a idade da miastenia é uma idade muito complicada, que é a idade que as pessoas querem engravidar. Né? Então, a gente não tenta parar a menstruação. E outra coisa que eu queria perguntar, se é verdade ou se é um mito, de que as mulheres com miastenia, quando elas chegam na menopausa, elas melhoram. Elas se curam na doença. É assim. Eu conheci uma e ela relata. Então, se a gente parte do princípio que os hormônios podem piorar, quando parar o hormônio, que seria a parada da menstruação, mas aí por uma causa natural, então para de produzir hormônio. Talvez não, é uma verdade. Ela afirma que tomou um estabiliza um pouco ela mais. fazia tratamento no Hospital das Clínicas, que ela tomou um Mestinon dos 19 anos até os 48. Ela parou de Isso pode menstruar e acontecer. ela melhorou. A doença pode desapareceu. Elas vão bater. Aliás, essa relação ela não está estudada só em miastenia, já foi estudada em todas as outras doenças. Esclerose múltipla tem mais surto perto da menstruação, artrite reumatoide piora a doença perto da menstruação, tem mais dor. Então, todas as doenças autoimunes pode acontecer isso. Então existe um receio de dar o hormônio e piorar a doença. Mas essa piora, ela vai ser Porque a gente bloqueia com um hormônio muito alto. Não é igual quando ela para de menstruar, que ela parou de produzir hormônio. Nós não vamos fazer ela parar de produzir hormônio, é que nós estamos dando um hormônio em dose muito alta. Nós estamos invertendo a relação de hormônio. Isso que é o complicado. Então, essa piora, ela é momentânea ou ela pode ficar estabilizada? Você pode piorar o quadro? É que o hormônio, quando a mulher está menstruando, assim, tem um determinado momento no mês que está aumentando os hormônios, depois eles vão diminuindo. Tem um balanço entre dois hormônios. Então, quando esse balanço começa a se estabilizar, ela passa a ficar bem. Mas no momento da menstruação, que tem uma característica lá de um hormônio aumentar muito, essa piora acontece. Quando ele começa a estabilizar, a doença também estabiliza. Então, normalmente, as pacientes se queixam mais ou menos 3 dias antes da menstruação até 3 dias depois da menstruação.
Isso acontece também com dor de cabeça, com enxaqueca. Enxaqueca é extremamente comum acontecer 3 dias antes e manter até o 3º dia ou 4º dia da menstruação. Nós não sabemos ainda o que fazer, exatamente não sabemos. É verdade, Tanto que a gente não mexe nisso. Cada caso é um caso e você vai pelo custo-benefício. Mas a gente não mexe porque a gente pode piorar muito o paciente. Então, a decisão, quando me perguntam isso, é do ginecologista. Se o ginecologista, eu já briguei muito assim, não dê hormônio, eu não faço mais isso. O ginecologista decide se é preciso ou não é preciso dar hormônio, em que situação, e eu vou ver o que vai acontecer com a miastenia e tentar resolver o problema da miastenia. Esta é a... Então, se vai tomar hormônio porque não quer ter filho, é uma coisa. Se vai tomar hormônio porque tem cisto de ovário, precisa tomar. Se vai tomar hormônio porque tem irregularidade menstrual e precisa regularizar. Você vai fazer a reposição, porque cada um Faz e eu vou tentar ver o que acontece com a doença. É melhor tomar. As duas. Tá bom, obrigada. Essas vacinas Vírus atenuado, vírus vivo, o que pode acontecer? pode estimular muito o sistema imunológico. E esta é uma das teorias. A outra teoria é assim. Imagine que eu não ia entrar neste assunto, mas tem pergunta, tem que entrar. Vocês imaginam o seguinte: imagina que eu estou dando para vocês dose alta de corticoide ou dose alta de Imuran, ciclosporina, ciclofosfamida, azatioprina, qualquer um desses remédios. Quando eu estou dando esses remédios, o que eu estou fazendo com a célula de defesa? Eu estou diminuindo a célula de defesa. Se eu dou a vacina, eu quero aumentar a célula de defesa, só que eu estou diminuindo com o remédio. E aí eu não consigo aumentar esse leucócito aqui, e talvez essa vacina não resolva nada para a gente. Porque eu não vou conseguir produzir leucócito para olhar isso aqui. Só que, se eu estiver dando vírus atenuado, eu posso causar doença, porque eu não tenho mais proteção aqui. Então eu não estou jogando esse leucócito para produzir, mas o vírus está vivo lá. Ele é bobão, mas ele está vivo. Né? E aquela coisa de cara de bobo, né? A gente desconfia. Então você está dando um bobão lá, mas você não está defendendo aqui. O que ele pode fazer no teu organismo? Então esse é o medo da gente de vírus atenuado. Quando o paciente está muito imunossuprimido, talvez a vacina não funcione para nada. Então você toma H1N1, se tua imunidade estiver muito ruim, se estiver dando uma dose muito alta de remédio, pode ser que você não tenha imunidade. Então isso é o que pode acontecer com alguns pacientes que falam: eu tomei a vacina da gripe, mas não adiantou nada. É que eu estava dando remédio e você não conseguiu se defender. Montar outro leucócito para defesa. Então é por isso que às vezes a vacina, teoricamente, ela deve ser tomada, mas às vezes não adianta dar. Não adianta tomar porque você não vai responder àquela vacina. Mas com vírus,